Oi, oi, oi. Olá. Boa tarde, boa noite. Vamos ver se vai chegar alguém aí para nossa live. Quem for chegando, vai me dando um feedback aí, dizendo se dá para ouvir, se dá para ver certinho. Tô ajustando aqui a câmera. Olá, irmão Souza, paz do Senhor Jesus, tudo bem com o senhor, a esposa, como vai? Seja bem-vindo aí à nossa live. Boa noite para quem tá chegando. Gente, eu preciso... obrigada, irmão Souza, obrigada, viu? Logo eu passo lá na casa de vocês para bater um papo com a esposa. Virgínia tá chegando. Boa noite. Gente, eu preciso de um feedback aí do áudio, da imagem. Tá dando para ouvir? Esperar o pessoal chegar aqui pra gente começar a nossa live. Nós vamos falar aqui de células Kids hoje. Quem for chegando já vai me dizendo onde você tá. Vai me dando feedback aí do som, da imagem, por gentileza. Boa noite para vocês que estão aqui seguindo, curtindo a página. Então obrigada. Valeu pelo feedback aí, irmão Souza. Sejam bem-vindos aqui na página Salinha da Tia Mi. Uma boa noite para todos. Quem for chegando, vai me dando um oi para mim saber quem tá aí, gente. Já me ajuda compartilhando essa live aí. Não deixa de curtir, compartilhar, marcar as amigas aí, os amigos. Eu tenho certeza, irmão Souza, que está perfeito o som e imagem, né? Porque o senhor aí manja, profissional aí nessa área. Obrigada pelo feedback. Gente, quem for chegando, vai me dando um oi, boa noite, para eu saber se já tem mais alguém aí. Oi, Ana, paz do Senhor, tudo bem? Boa noite. Vamos bater um papo aqui bem rapidinho. Nós vamos falar aqui sobre células Kids, que é algo muito importante que nós precisamos conversar, principalmente agora em pandemia, né? Vai marcando as amigas aí de Ministério Infantil, as mamães também, que vai ser interessante para as mamães, as líderes aí, Marilei, paz do Senhor. Gente, vai me contando onde vocês estão, me ajuda a compartilhar a live, vou esperar mais alguns minutos, ver se alguém chega. Vai me ajudando aí a compartilhar. Que nós vamos estar falando aqui sobre células Kids hoje. Tem célula nascendo aqui, gente. Gente, será que não tem mais ninguém aí chegando? Será que tá todo mundo trabalhando ainda? Esperar mais uns 2 minutinhos. Aí a gente já começa. Vai marcando as amigas aí. Marileide, Curitibano, Santa Catarina, seja bem-vinda. Thalia, isso, né? Oi, Thalia, onde você tá? Conta pra mim. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre células Kids. Gente, já marca as amigas, me ajuda a compartilhar esse vídeo, que é um bate-papo sobre células. Vai me contando aí se você tem uma célula Kids, se você é líder de célula, eu gostaria de saber pra gente já batendo papo aqui. Santo André, São Paulo, a Thalia. Para quem não sabe, está chegando agora, estou em Votuporanga, São Paulo. Gente, tá muito calor aqui. Eu vou tentar ligar aqui
meu ventilador, eu não sei se vai fazer barulho. Mas se fizer barulho, vocês me avisem. Me ajuda a compartilhar essa live. Tá dando pra ouvir, gente? Ajuda marcando as amigas aí. Vamos falar um pouquinho sobre células Kids. Vai marcando as suas amigas, companheiras aí de Ministério Infantil. Me ajuda a compartilhar pra gente começar esse bate-papo. Bom, pessoal, é o seguinte, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, tá? Do pessoal que tá aqui assistindo, tem alguém que já tem células Kids? Você é líder de célula, alguém que já esteja aqui na nossa live? Conta pra mim se tem alguma líder de célula aí, se você já tem uma célula, ou se você tem vontade de ter uma célula Kids. Deixa eu ver se alguém tá ouvindo aí. Eu precisava saber se vocês estão me ouvindo. Bom, eu vou prosseguindo, tá? Eu queria saber se vocês estão me ouvindo pra gente ter um feedback. Porque é pouquinho tempo que a gente vai ficar aqui também batendo papo, tá bom? É o seguinte, gente. Durante essa pandemia, quando parou esse lockdown, né? Acho que é assim que fala. E foi possível a gente sair um pouco mais nas ruas, com todos os cuidados, né, que ainda a gente tem tomado. Meu esposo e eu, nós visitamos muitas pessoas, muitas famílias. E nós percebemos o tanto de crianças que precisam de Jesus. O tanto, além da realidade que a gente já conhece, o tanto que crianças estão assim à mercê de tudo o que não agrada a Deus, de tudo que entristece o Espírito Santo, de tudo aquilo que corrompe a pureza da criança, de tudo que leva a criança para caminhos tortuosos. E o Senhor, ele falou muito comigo durante algumas visitas e durante esse período sobre a necessidade de célula Kids, tá? Eu não sei se alguém aqui que está assistindo já possui célula, é líder de célula, ou se tem alguma célula já em andamento, tá certo? Mas é o seguinte, gente, eu vejo que a célula Kids, principalmente agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, é uma saída muito grande de emergência para o Ministério Infantil, no que tange a respeito de missões, tá? Por quê? Porque a célula Kids, ela não me obriga a atender crianças somente ali dentro de um ambiente fechado, de uma sala fechada. O que é interessante ela? A célula é interessante porque eu posso aplicar ela ao ar livre. E é o que nós precisamos nesse momento de pandemia, onde a gente não pode ficar numa sala confinado, onde muitas igrejas nós não podemos ter uma escola bíblica, onde nós não podemos ter acesso a ficar ministrando aula em um ambiente fechado para criança, de repente dentro de uma igreja. Tem igrejas que ainda não liberou o trabalho com o Ministério Infantil, justamente porque não tem estrutura para manter todos os cuidados do coronavírus. E aí eu vinha falando com Deus já há algum tempo sobre essa questão de células. É algo assim que queima no meu coração faz muito tempo. Células Kids, né? De montar, abrir, criar uma célula Kids, se é assim que a gente pode dizer. E essa célula de criança tem nascido no meu coração, do coração de Deus, já há algum tempo. E ela está nascendo, ela já foi gerada por muito tempo já no meu coração, em oração também.
e logo mais, inclusive, a nossa célula, a gente já vai estar anunciando o lançamento dela aqui na nossa cidade, em Votuporanga, a nossa primeira célula Kids, né, com a tia Mia e com o tio Darley. E eu queria passar para vocês esse mesmo sonho que eu tenho sonhado já há algum tempo sobre células. Por que ele nasceu ainda mais agora? Por que ele vai nascer agora em meio à pandemia? Como eu disse para vocês, já era algo que o Senhor já estava ministrando no meu coração já há algum tempo já, tá? E a pandemia, ela veio para me mostrar que para certos momentos que nós estamos vivendo e passando, a célula vai ser como um escape para essas crianças que precisam ouvir Jesus, que precisam conhecer Jesus, né? Que precisam conhecer as histórias da Bíblia, que precisam de uma palavra amiga, de uma palavra de conforto, que precisam de uma mão estendida, e essa mão estendida pode ser sua, que está aí do outro lado me ouvindo, né? Que o Senhor possa acender essa chama no seu coração de ter uma célula Kids, assim como Ele tem colocado esse desejo no meu coração já há algum tempo. E durante a pandemia, gente, visitando algumas comunidades, eu vi o quanto nós temos de crianças para ser alcançadas. E eu sei que não é somente aqui na minha cidade de Votuporanga. Por isso que eu quis fazer essa live sobre esse bate-papo de célula Kids. Eu tenho certeza que aonde você mora, no bairro que você mora, na rua que você mora... Paz, Andressa! Seja bem-vinda no nosso bate-papo. E eu tenho certeza que aonde você mora, seja na rua, no bairro que você mora, no condomínio que você mora, no prédio que você mora, tem crianças que precisam ouvir falar de Jesus. Tem crianças que estão sofrendo e precisam de uma mão amiga, de uma palavra de carinho, de consolo para o seu coração e para a sua alma. E eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, o Senhor também pode colocar essa chama que colocou no meu coração de ter uma célula Kids também para atender essas crianças. E eu quero convidar vocês a bater esse papo aqui sobre a importância da célula. A célula Kids, ela é muito simples, tá? Eu vou fazer um resumão aqui no bate-papo, porque eu acho que não tem muitas pessoas aí do outro lado devido ao horário também. Mas assim, me ajuda a compartilhar e vai marcando as mamães, as amigas aí. Gente, a célula, ela é algo muito simples. Célula nada mais do que como eu vou dizer para vocês, é uma reunião, tá? É uma reunião de crianças. Boa noite, a paz para quem estiver chegando aí. Vai dando um oizinho para mim saber quem tá aí. A célula Kids é uma reunião de crianças, tá? Nessa reunião de criança, eu fiz até algumas anotações aqui. Essas crianças são pastoreadas, tá? Então, o que funciona nessa reunião? O que acontece nela? Tem o ensino da palavra, o ensino bíblico, tá bom? É um momento de comunhão, de edificação, de serviço e de evangelismo. E o que precisa para essa reunião acontecer, para essa célula existir? A gente precisa de uma casa, tá? Que tenha um quintal, uma garagem, que seja cedido por uma família que tenha de preferência criança na casa, pelo menos uma criança nessa casa, onde uma vez por semana a gente possa estar se reunindo com essas crianças convidadas pelo anfitrião, né, dessa casa e falando de Jesus. Então, o que a gente pode fazer? Chega lá e conta qualquer história aleatória? Não. A gente escolhe um currículo ou um livro, tá? Ou um livro da Bíblia para estudar. E aí, uma vez por semana, a gente faz esse estudo, de preferência com sequência, tá bom? Vamos supor que a gente escolha aí o livro de Mateus para estudar. Então, nós vamos começar do início até o final de Mateus para estar estudando com as crianças, tá? Então, a gente precisa desse currículo que o próprio líder da célula monta, tá bom? Recepcionar essas crianças é muito simples. Um lanchinho, pode sentar no chão mesmo. Se tiver cadeira na mesa, a gente senta. E aí a gente vai falar de Jesus, estudar esses livros da Bíblia ou esse currículo com essa criança.
Claro, usar todo um recurso visual, usar técnicas aí que a gente sabe, né, do Ministério Infantil, já apropriada na linguagem dessas crianças. Vai ter um momento de oração, um momento de louvor, adoração, um quebra-gelo, tá? Claro que agora durante a pandemia a gente vai manter sempre os cuidados necessários, máscara, álcool em gel, né? Num ambiente que for sentar com essas crianças, procurar entrar descalços, né? Não entrar com sapatos, se for numa garagem, deixar pelo lado de fora esses calçados. Passar o álcool na mão, sentar em círculo, em distância. Essa célula não precisa ser muito grande, tá bom? No mínimo, uma célula precisa ter 3 crianças, tá? Eu acredito que um volume grande nem tenha muito, não seja muito efetiva, dependendo se você estiver trabalhando em 2 ou 3 pessoas. Claro que essa célula ela tem que multiplicar, ela tem que ir aumentando. E assim também você vai automaticamente treinando líder para estar te ajudando também nessa célula, tá bom? O quebra-gelo, sempre é importante fazer um quebra-gelo que não tenha contato físico durante a pandemia, enquanto a gente não tem uma segurança, uma vacina para poder estar protegido desse vírus invisível, tá certo? Então, assim, gente, tem contação de história, tem aplicação do versículo, uma roda de bate-papo que é imprescindível. Tem que ter essa roda de bate-papo com as crianças. Por quê? Porque é onde a gente cria o vínculo com essa criança, é onde a gente entra em contato, conhecendo mais como essa criança é, a visão que ela tem, para a gente poder estar aplicando essa lição bíblica na vida dessa criança, tá certo? Que mais que a gente pode acontecer nessa célula, tá? Tem gente que aplica célula paralela com células de adultos. E a de adultos são assuntos referentes a pais e filhos, tá? Mas aqui eu vou falar, estou falando com vocês algo assim que a gente está montando, que Deus colocou no meu coração, que é a célula Kids, a princípio de criança. Então, assim, o que eu queria que vocês entendessem dessa questão de célula? A gente não pode ficar esperando, na minha opinião, tá, gente? Na minha visão, com tudo que Deus tem, assim, falado comigo, a gente não pode ficar esperando o governo dizer quando que a gente vai poder entrar numa sala e voltar a dar aula com criança, voltar a se reunir, porque a gente não sabe, é tudo muito imprevisível, é tudo muito incerto, e eu nem acho viável a gente gerar um acúmulo de crianças nesse momento de pandemia, porque tem crianças que têm algumas patologias que pode ser perigoso, né, para essas crianças, o vírus invisível. Então, a visão de célula que a gente tem montado aqui, que eu tenho rascunhado aqui no meu caderninho, gente, de estudo, é uma célula onde a gente fica ao ar livre mesmo, ou um quintal, ou uma garagem, ou na praça, ou embaixo de uma árvore, tá certo? Claro, com autorização, né, da prefeitura, dos pais, tá certo? Geralmente na célula tradicional, a líder de célula sai buscando as crianças ali adjacentes, ali próximas aonde ela vai liderar essa célula. Essa questão de buscar e levar crianças, eu não sou muito a favor disso, tá? Eu acredito que possa ser perigoso, principalmente nos dias que a gente vive, tanto para o líder quanto para a criança. Tem os dois lados aí da moeda, tem o prós e os contras, tá? Eu, particularmente, no nosso trabalho, a gente não trabalha dessa forma, tá certo? Devido a algumas coisas que já aconteceram e algumas histórias que a gente já ouviu, a gente não trabalha assim. Então, como que seria na questão da célula Kids? Você faz o convitinho, tá? E aí, o que acontece? O papai e a mamãe dessa criança, ele se responsabiliza de levar e buscar essa criança, né?
na célula onde você estiver ali liderando. É importante que seja sempre uma vez por semana e que esse estudo dê continuidade para haver uma constância, uma lógica e a criança poder acompanhar aquele estudo bíblico, né? Que tem que ter toda uma base bíblica. Amor, coloca no grupo fechado essa linha da Tia Mi para mim. Então, gente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre essa questão de célula? Gente, eu acredito que célula, nesses meses fazendo algumas visitas e ouvindo muitos pais e muitas mães, eu percebi o quanto de pai e mãe está preocupado com o ensino de criança, como que vai ficar essas crianças, porque é tudo muito incerto, né? A gente sabe que Deus está no controle de tudo, mas uma coisa a gente tem certeza, que essas crianças não podem ficar sem ouvir falar de Jesus. Essas crianças não podem ficar sem conhecer o amor de Jesus por elas, sem o amor de Deus. E as únicas pessoas que eu vejo em meio a essa pandemia, esse isolamento, que pode fazer isso, somos nós, educadores cristãos. Nós precisamos nos mover. A gente não pode ficar só nessa questão de aula online, de vídeo online, dessa história de aula virtual. Não dá. Não dá para isso. Criança precisa desse calor humano. Ainda que a gente não vá se abraçar, ainda que a gente não vá brincar, né, se tocando um no outro, segurando na mão do outro, mas a gente precisa pelo menos olhar no olho dessas crianças. E uma das formas dessa questão de que eu vejo que as crianças estão precisando disso, eu percebi isso nos pais. Oi, Andressa, deixa eu ver. Tia Mi, pode ser feito uma célula na igreja também? Geralmente, na igreja não. Nunca vi falar que na igreja tem uma célula kids, tá, Andressa? Porque na igreja já tem a escola bíblica. Ou seja, é um pastoreio paralelo ao que já existe na igreja, tá? Pode ser que exista, eu desconheço, tá certo? Eu desconheço, porque a intenção é justamente sair das quatro paredes essa célula. Essa é a visão. É uma célula kids para você ganhar crianças, ganhar os cordeirinhos para esse rebanho, para você trazer justamente para essa escola bíblica que já deve ter dentro da sua igreja. Amor, marca para mim a tia Débora Galdeza e a pastora Gina. Então, a tia Josivânia também. Então, assim, gente, a intenção é esta. Esta célula que o Senhor tem tocado no meu coração para vir falar com vocês é justamente isso. Para nós sermos... Oi, Leleika, paz, querida, tudo bem? A intenção, né, dessa visão que o Senhor tem colocado é justamente essa. É ser igreja fora das paredes. Porque muitas dessas crianças, eu já ouvi pais dizerem que eles não levam na igreja, tá? Nós estamos falando aqui, não é só de criança cristã, não. Nós estamos falando principalmente aqui de crianças que não frequentam a igreja, tá? Tem muitos pais, muitas crianças que ela tem receio ainda de chegar. Gente, é incrível, mas é real. Isso existe, tá? Eles não querem ter aquele compromisso ali. Então, a forma da gente chegar nessas crianças que eu tenho visto, assim, que Deus tem nos direcionado, é a gente criar essas células kids, tá certo? Onde a gente começa a receber essa criança, claro, com todo aquele aparato de acolhimento que o líder do Ministério Infantil já tem, toda a técnica que a gente já conhece, e com esse tempo de estudo dessa célula, a gente já vai agregando e onde a gente já vai trazendo essa criança também para possivelmente vir frequentar a igreja com a sua família, né? Não seria uma isca, não é isso, porque a criança ela também é a igreja de hoje e de amanhã, né? De repente você vai pensar assim, mas é uma isca para trazer o adulto para a igreja? Não, de maneira nenhuma. Sou totalmente contra isso, tá? Porque criança
é igreja hoje e igreja de amanhã, tá certo? E infelizmente muitas igrejas, muitos pastores não têm essa visão, tá? Paz, querida, seja bem-vinda. Isso, Andressa, isso. Muita gente ainda não conhece células, outras só de ouvir falar e nunca aplicou. Mas a intenção da célula é essa, é a gente trazer as crianças para junto da gente, tá? A célula também, gente, Kids, nessa questão de evangelismo, uma sugestão também que é muito importante é assim, você acolher essa criança, demonstrar para ela ali todo o amor do Senhor e mostrar o estudo bíblico para ela. Tem células que duram até 1 ano, com o estudo de 1 vez por semana, tá? Tem células aí de 2 vezes ao mês. É um pouco mais complicado, porque você precisa ter aquele vínculo, aí fica mais difícil de criar um vínculo com essa criança. Tem células na periferia, tem células em vários lugares. O que acontece com a célula é o que a gente precisa de um anfitrião, alguém com visão de reino, tá? Que receba um líder, tá? Um exemplo, alguém que fale para tia Mi, olha, minha casa está aberta e para você escolher um dia da semana e vir dirigir uma célula Kids na minha casa. Um exemplo, tá? Então, o que falta muitas das vezes para uma célula acontecer é um anfitrião, que é alguém que abra a porta do seu lar para que um líder de criança realize e comece a dirigir essa célula Kids ali, tá? E é o que eu falei, gente, precisa de uma garagem, um espaço aberto, né? Ou um quintal que seja ao ar livre ali. Pode até ser uma garagem coberta, mas que sejam tudo aberta, né? De repente um quintal num período da tarde onde não pegue sol para poder sentar com essas crianças. Pode ser sentado em cima de almofada, de repente em cima de um tapete. E ali é onde a gente trabalha com essa criança esse conteúdo, tá? Uma vez na semana, que seja, onde a gente adora a Deus, ensina essa criança como que ela deve adorar, onde a gente ensina o estudo da palavra, só que não basta ter só uma contação de história, a gente usa até a contação de história sim, mas o que acontece? A gente aplica essa lição, esse estudo bíblico, tá? Essa passagem bíblica ao coração daquela criança. Tem um espaço para perguntas e respostas, tem uma roda de bate-papo e também, claro, né, pelo menos na minha célula vai ter, como assim na sala de aula sempre fiz, na minha célula vai ter um momento de brincadeira, né? Claro que no momento de pandemia a gente sempre vai direcionar brincadeiras que não tenham contato, para evitar esse contato. Tem toda uma regrinha no início, a gente explicando para as crianças, até porque elas são muito inteligentes e a maioria delas já entenderam que a gente não pode se abraçar, não pode ter aperto de mão, então isso fica até muito mais fácil, né? Mas é um momento que a gente está sentado ali, mesmo que ainda distante, num círculo de repente, mas é um momento que a gente, pelo menos, mesmo de máscara, nós estamos podendo ter contato com os olhos, né, dessa criança. Ela pelo menos está podendo ouvir a líder da célula, ela pelo menos está podendo nos escutar ali e ser acolhida, poder falar, desabafar. Gente, vocês imaginem só, nessa pandemia, a gente recebe mais ou menos assim por dia, eu pelo menos recebo em torno de 2.000 mensagens no WhatsApp por dia. E muitas das vezes essas mensagens que eu recebo são de mães assim que estão passando por muita tristeza. Difícil porque perdeu o emprego, o marido perdeu o emprego, ou alguém que morreu muito querido, ou porque não suportam mais ficar dentro de casa, estão com depressão, algumas até com pensamentos suicidas. Eu não estou dizendo que todas as crianças têm esses mesmos pensamentos, mas eu quero dizer o seguinte, se imagina se para adulto já é difícil, imagina para criança.
Porque nessa célula, às vezes sem a gente saber, a gente vai estar recebendo uma criança ferida, uma criança que está sofrendo durante esse isolamento social, uma criança que precisa ser ouvida, uma criança de repente que precisa de um conselho, né? De repente uma criança que precisa só te escutar, você dizer para ela que ela é amada, que Deus está sempre com ela. Isso já é um conforto. Quando você fala isso para um adulto, é um alívio muito grande. Então você imagine só quando você fala isso para uma criança. Muitas pessoas até pensam assim: Tia Mi, você viaja na maionese, uma criança não precisa ouvir isso. Como que não? Precisa sim. Eu tenho certeza que às vezes alguém aqui até talvez me assistindo possa ter passado por momentos difíceis na sua infância. Talvez esteja alguém aqui me escutando que sofreu por abusos, até mesmo emocionais na infância, e sabe o quanto é importante uma criança ser ouvida, uma criança ser acolhida, principalmente nesse momento. Gente, a gente precisa tomar a rédea, porque eu acredito assim, político, eles não estão preocupados com criança. Não estão mesmo. Ninguém, acredito, que está lá perguntando: ai, mas o que nós vamos fazer pensando em criança? Não, eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí nem para adulto, muito menos para criança. Entende? Então, se nós que trabalhamos com criança, que somos pais, educadores cristãos, líderes de crianças, se a gente não fizer alguma coisa, nós vamos perder muitas crianças para as coisas ruins. Porque a criança, ela absorve tanto o que é bom quanto o que é ruim. E muitas de nós estamos paradas. A gente não pode ficar parado esperando, o que o governo vai decidir, o que o governo vai fazer. Não, a gente precisa usar a criatividade que Deus nos deu. A gente precisa criar estratégias para a gente poder atender essas crianças, sim, através da palavra de Deus, de contação de história, da célula Kids, ou que seja uma outra estratégia que Deus tem te dado aí do outro lado. Para mim, o Senhor tem ministrado já alguns meses já sobre a célula Kids, e vai nascer uma célula Kids aqui já em breve, se Deus quiser. É um grupo pequeno? É pequeno, mas todo mundo fazendo um pouquinho, gente, olha, nós poderemos ajudar muitas crianças. É verdade, Andressa, muitas crianças precisam, muitas mesmo. Nessa pandemia, eu recebi áudios de criança chorando. A tia Leleca tá falando que ela sofreu e não tinha ninguém para quem ela pudesse falar quando era criança. Acho que quando era criança, é isso, né, tia Leleca? Tá vendo, gente? Então, assim, isso existe, isso é real, né? Muitos líderes ainda não acreditam que isso possa existir, mas a gente não pode ficar esperando, o que o líder acha, o que o pastor acredita, o que ele não acredita. Infelizmente, cuidam das ovelhas, mas esquecem os cordeirinhos. A maioria não se preocupa com os cordeirinhos. Aí eu acredito que aqui agora, nessa live, se tiver mais alguma outra líder de Ministério Infantil aqui comigo, você deve estar igual a mim, deitando e levantando pensando em criança. 24 horas pensando nas crianças. Gente, é o tempo todo eu orando e clamando: Jesus, tem misericórdia. No bairro tal tem tantas crianças assim que eu nem conheço, mas o Senhor conhece. Tem tantas outras crianças no outro bairro, sabe? E é o dia inteiro assim. Lá, a tia Leleca diz que Jesus a curou e a alcançou com misericórdia. Eu creio. E assim nós podemos ser instrumentos de cura para muitas outras crianças que estão sofrendo com esse isolamento social. Gente, nós precisamos, sim, nós precisamos abrir células Kids nesse tempo. Eu acredito que é o tempo de ir para as ruas
É o tempo de ir para as praças, esse tempo chegou. A gente não pode perder mais tempo. A gente precisa ir atrás das crianças. Nós precisamos ir em busca dessas crianças. Eu me lembro antigamente, quando eu era adolescente, e a Assembleia de Deus naquela época onde eu morava, na cidade de São Paulo, capital, Paz, Alicia, ela era muito organizada em questão de missões. Então, assim, a gente ia todo domingo pro culto ao ar livre, ia todas as crianças, eu era pequena também, eu lembro, 10, 9 anos de idade, e nós íamos evangelizar, entregar folheto, carregava a bandeira, fazia aquele culto, depois voltava para a igreja, almoçava todo mundo. E aí depois dos meus 18 anos isso acabou, nunca mais eu vi isso acontecer. Só que nós, como líderes, educadores cristãos, pais, nós não podemos deixar que crianças percam o privilégio de ouvir falar sobre Jesus. Nós temos essa obrigação. Eu não sei se você que está aí está sendo cobrado nesse isolamento social, mas eu tenho sido cobrada constantemente através do Espírito Santo para eu fazer alguma coisa, além do pouquíssimo que eu já tenho feito, porque ainda é pouco baseado no que Jesus fez por nós. Gente, você já parou para pensar quantas crianças de repente na rua da sua casa precisam ouvir sobre Jesus? Você já imaginou? Dá uma olhada na garagem da sua casa. Eu fico assim, passando assim nas ruas, fico olhando as garagens. Eu fico sonhando assim, sabe? Já há alguns meses assim, falando com Deus, Deus falando comigo. Já parou para pensar na garagem da sua casa quantas crianças você poderia estar recebendo? Já pensou aí no seu quintal, de repente tem uma praça na frente da sua casa, né? Uma árvore no seu quintal que dá para sentar ali debaixo com um pano, um tecido que for. E uma horinha por semana, a Célula Kids ela tem que ter 1 hora. Então você precisa aproveitar esse tempo de 1 hora muito bem mesmo, para poder aplicar a palavra do Senhor para as crianças. Deixa eu falar um pouquinho aqui para vocês da questão do currículo, tá? Para quem não tem o currículo, o ideal não é usar a revista que usa na escola bíblica, não, tá? O ideal não é usar, é você ter um currículo próprio para isso, ou como eu falei, você pega a Bíblia e fala para as crianças, olha, primeiro dia, a partir de hoje nós vamos estudar aqui o livro de Mateus, e aí você vai estudar todos os livros de Mateus, capítulo por capítulo, com aquelas crianças, sempre contando história, lendo a Bíblia também, mas aplicando aquilo na vida daquela criança, compatível com a idade dela, tá? A tia Leleca tá dizendo aqui, tem crianças que estão sem alimento espiritual e tipo de alimentos, ou que tipo de alimento realmente estão recebendo. Imagina isso que a tia Leleca acabou de falar. Muitas estão sem alimento espiritual. E eu vou além. Tem crianças cristãs que não estão recebendo alimento espiritual nenhum. Porque os pais não lêem a Bíblia, pais não oram em casa, pais que não fazem culto doméstico, pais que não falam sobre Jesus com seus filhos em casa, e por aí vai, né? Agora você imagine só, a criança que ela nem conhece Jesus, ela não teve nem oportunidade. Eu acho que a gente se acomodou demais dentro das paredes, né, do templo. E aí essa pandemia veio como um chacoalhão, pelo menos para mim foi um chacoalhão, onde o Senhor, né, chacoalhou. Olha, lembra naquele tempo que você ficava nas cruzadas na rua, que você ficava, né, evangelizando criança nas ruas, nas praças, nas garagens, e aí você acomodou, e agora, olha aí na pandemia, tantas crianças precisando disso. Gente, célula é tudo de bom. Você tendo um anfitrião, alguém que receba você nessa casa, que esteja disposto a abrir o lar
para receber crianças ali, para ouvir falar de Jesus na garagem de casa, ou seja, numa varanda, ali no lugar aberto, no quintal, debaixo de uma árvore. Gente, é maravilha, é bênção para um anfitrião, dono da casa, é bênção na vida de crianças, e é um reino, é uma visão de reino, porque uma célula vai nascendo, outra vai nascendo e vai multiplicando, e isso é assim. A igreja primitiva, eu até anotei aqui, a igreja primitiva de Atos, né? Atos, lá em capítulo 2, a gente pode ver que as famílias, eles se reuniam, eles comiam junto, eles oravam, louvavam a Deus e compartilhavam a palavra uns com os outros. Então é a mesma coisa, célula é essa reunião. É aquilo que a igreja primitiva fazia, né? Que é o que nós pretendemos fazer com crianças. Gente, isso gera frutos, dá muitos frutos, frutos eternos, frutos assim para eternidade, frutos para quem frequenta, frutos para as pessoas, né, que estão ali anfitriando, abrindo aquela casa. Silvana tá falando aqui, muitos pais nessa pandemia sequer pararam para se preocupar com a vida espiritual dos seus filhos. Realmente, Silvana, mas às vezes não é nem culpa deles, porque a pandemia virou assim a vida de todo mundo de ponta cabeça, deu um 360 graus na vida de todos nós, e eu acredito que até tenha pais que tenta, que tinham esse hábito, só que ficou um pouco mais difícil, porque tudo ficou trabalhoso, tudo ficou mais dobrado, né? Antigamente, por exemplo, a gente chegava da rua, já entrava dentro de casa de calçado, algumas pessoas, né, com a roupa do corpo. Hoje não, a gente tem que tirar tudo lá fora, ir direto para a lavanderia, tudo é em dobro, né? Tudo é mais trabalhoso, a higienização da alimentação, a nossa higienização. Então tudo ficou mais difícil. Então eu acredito que para alguns pais isso tem se tornado mais difícil. Claro que a gente sabe que tem uns que não faziam antes e muito menos agora, é óbvio, né? Isso sempre existe, infelizmente acho que sempre vai existir. Mas assim, a gente pode ser um canal de diferença através das células na vida de muitas crianças, pastoreando elas nessas reuniões de células, ministrando na vida delas, além do que a gente vai estar fazendo discípulos, né? A gente vai estar despertando essas crianças para futuras lideranças, preparando elas para futuramente ser líderes de células. Fora, gente, que é uma baita obra missionária, vamos combinar, né? Porque de repente essa casa que vai abrir as portas aí para você como anfitrião, para te receber como líder, de repente pode ser alguém que nem cristão não é, mas tem filhos, quer que você vá ali pastorear uma célula ali, liderar uma célula ali, e de repente essa família inteira, né, já vem para os caminhos do Senhor. Olha que maravilha, não é verdade? Então assim, é tocar o coração das crianças através dessa célula, é falar de Jesus para elas, é ensinar como se adora, é ensinar como que elas devem orar, é ensinar a fé, ensinar para elas que elas são amadas, que independente do que acontece de ruim nesse mundo, Jesus ama cada uma delas e que Jesus está com elas. Porque muitas das vezes nós adultos passamos por dias difíceis e achamos que Deus não está conosco. Eu já tive criança de 8 anos que falou para mim assim: mas se Jesus é tão bom, por que a minha vovó morreu? Então assim, elas têm dificuldades também para lidar com essas emoções, com essas questões mais difíceis. Hoje as crianças, gente, olha, são super antenadas, né? Não é uma geração de bobinho que nem era a nossa época, não. Eles sabem que eles têm o sentimento deles, alguns não conseguem expressar, não conseguem lidar, outros já sabem lidar com isso. Eles têm os questionamentos deles, e muitos deles vêm de questionamentos, não é nem porque a escola
ensinou alguma coisa errada, mas é porque eles mesmos são altamente inteligentes. Nós estamos falando da geração aí, Y, Z já, né? Então eles são muito inteligentes. E existem muitas questões. Eu recebi mensagem de criança me perguntando por que Deus não mata o coronavírus. E aí, olha que pergunta mais difícil de responder para uma criança, porque do mesmo modo que a gente tem que mostrar para ela que Deus é justiça, eu também preciso manter aceso naquele coração que Deus é amor. Tá certo? Então são questões que estão pairando na cabeça de crianças. Fora as crianças que estão sofrendo abuso. Abuso físico, emocional, sexual durante essa pandemia. E nós não estamos fazendo nada. A gente precisa fazer alguma coisa. E uma dessas coisas que Deus tem colocado em nosso coração é a Célula Kids. A Célula Kids é uma forma da gente falar do amor de Jesus para essas crianças. É uma maneira da gente levar a esperança dessa criança não se perder para as coisas ruins do mundo. Porque do mesmo jeito que ela aprende o que é bom, ela aprende também o que é ruim. E a gente tem isso, essa arma na mão, gente. É simples, uma Célula Kids é simples. A gente não precisa de dinheiro, de alto valor de dinheiro. A gente, claro, precisa de um lanchinho, né? Porque toda tia de criança gosta de dar um lanchinho para criança. Mas precisa de alguém que seja tocado pelo Espírito Santo para dizer, olha, tia, vem aqui na garagem da minha casa. Escolhe um dia da semana e vem aqui aplicar a Célula Kids aqui. Convida as crianças aqui. Só que essa casa, gente, lembrando, tem que ter uma criança, tá? Tem que ser uma família que já tem uma criança. Por quê? É mais fácil, a família vai entender, tá? Como lidar com criança. Tem essa questão toda. É muito mais difícil você ir para uma casa que não tem criança. De repente a pessoa vai ter mais dificuldade de entender o comportamento das crianças, porque sempre tem aquela que é mais barulhenta, aquela que é mais quietinha, uma que não quer ficar só sentada. Então precisa ser alguém, um anfitrião que tenha criança, tá? A Cleidiane, boa noite. Ela tá me dizendo, eu fiz célula na casa da minha mãe por 3 anos. Olha que maravilha. Fala a verdade, Cleidiane, é uma bênção, né? A irmã Andressa subiu. Lê pra mim, amor, fazendo um favor, que a irmã Andressa falou. Subiu rápido. Tiane, as crianças acreditam em tudo, né? Eles prestam bem atenção, ainda mais se tiver algum recurso visual. São puras e estou aprendendo muito aqui. Exatamente, irmã Andressa. Precisa muito prender a atenção dessas crianças. A gente precisa só tomar cuidado com a questão do recurso visual, porque não adianta eu ter um recurso visual, tá? Na minha mão, né? Não adianta eu ter um visual, aqui por exemplo é o plano da salvação, tá? Não adianta eu ter um visual na minha mão e eu não saber a Bíblia. E também não adianta eu até saber a Bíblia, eu ter o recurso visual e não saber usar esse visual, tá? Porque o foco não é o visual, o foco sempre é a palavra de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Na célula pode usar visual? Pode, tá? Mas a gente tem que saber usar a técnica certa para não misturar, né? Não fantasiar algumas coisas. Para não fantasiar algumas coisas na cabeça da criança. O maior recurso que o Espírito Santo quer usar é você e a mim. Nós somos o maior recurso que o Espírito Santo quer usar. E nada mais do que... Gente, a gente não vai poder abraçar, claro, a gente quer abraçar. Mas só da criança saber que seu ouvido está ali para escutar e que sua boca está ali para responder a dúvida dela, ou pelo menos para amenizar aquilo que ela está sentindo, e os seus olhos olhar no dela, gente, isso assim já é curador, já é um bálsamo no coração dessa criança, tá? Então assim, eu não sei quanto tempo já foi de live, amor. Deixa eu ver aqui, gente. 49 minutos. Ó, já foi 49 minutos, a nossa live tá acabando, pessoal. Deixa eu falar pra vocês. A célula, uma resumida aqui, que eu fiz algumas anotações no meu caderninho aqui pra vocês.
a célula precisa pelo menos ter no mínimo 3 crianças, tá? Uma casa, um anfitrião que abra as portas para você, que tenha criança nessa casa. De preferência, gente, fazer essa célula não em ambiente fechado, uma garagem, um quintal, tá? Ou embaixo de uma árvore, um lugar também seguro. Calçada, nem pensar, tá? Porque calçada, misericórdia, né? Um carro desgovernado, um atropelamento, fora de cogitação. Tá? Um quintal, uma garagem que você feche o portão, mas que seja aberta, né? Uma grade, embaixo de uma árvore, também no quintal. É assim, tá? Então ela precisa ter duração de 1 hora. Essa célula, você lidera ela dentro dessa 1 hora. Você vai ter o louvor, a adoração, você vai ensinar essa criança como se adora, como que ora, ensinar a palavra através da contação de história. É muito importante na célula ter a roda de bate-papo, tá? A roda de bate-papo, a brincadeira, o momento da brincadeira, se puder ser uma brincadeira direcionada, o louvor também, tudo direcionado ao currículo que você vai estar usando. É interessante também o quebra-gelo, porque de repente essa turminha toda não se conhece, para se conhecer. Marca ali, né, no chão, demarca com o quadrado, um giz ali, demarca o local que cada uma pode ficar, demarcando. Isso é triste, né, gente? Mas a gente precisa para segurança. Chegou álcool em gel na mão, tira o calçado do pé, deixa ali na entrada, demarca o localzinho para deixar o calçado. Se for, né, sentar ali no tapete. A Claudineia, lê pra mim, amor. Subiu. Cleidiane, toda segunda-feira é uma bênção sim. Paramos por causa da pandemia. Quando comecei, pensei em desistir. As crianças não sabiam nem sentar, não tinham quieto. Mais um mês elas já sabiam sentar e orar. Elas pediram para orar. Cada um fazia sua oração. Tenho tanto testemunho de crianças. ai, glória a Deus, olha só que lindo a Cleidiane tá falando, é verdade, né? Às vezes eles chegam ali, os primeiros dias são muito difíceis. Eu acho que mais para eles do que para nós, líderes de célula. Por quê? Porque a gente tem que ficar cobrando, ensinando, olha, os comandos é esse, tá? Então qual é o comando? Tem que ficar aqui nesse quadradinho determinado no chão, a gente não pode encostar um no outro, a gente tem que levantar a mão para falar, né? Tem que dar vez para todos falarem, não pode um falar e o outro não, tem que ser todos falarem também, tá? Tem que dar vez para todos. E aí você vai se enquadrando nessa 1 hora de célula kids com as crianças. Isso é muito importante. Não deixar nenhuma sem falar. Levantou a mão, pode falar, né? E aí, gente, não deixar essa criança sem respostas. Se de repente você, não tem uma resposta ali na hora, fala para ela que você vai estar estudando, vai estar orando a Deus e vai trazer uma resposta para ela na próxima célula. Dá para delimitar uma idade? Dá, tá? No caso de célula kids, eu acredito que seria viável para crianças de 5 a 12 anos aí, tá? Por quê? Porque essa criança de 5 a 12 anos, ela já é mais independente, né? Ela já pode ficar ali. Eu nem misturaria até 12 anos, tá? Eu faria de 5 a 10, 11 anos, por aí. Porque de 12, 13, 14 já seria uma outra célula, com uma outra linguagem, uma forma diferente de trabalhar com as crianças, né? Seria um grupo de estudo mesmo, diferenciado, né? E coisa e tal. Para quem não tem um currículo, tá? E talvez tenha dificuldade. Tia Mi, eu vou lá usar o livro de Mateus, o livro de João, o livro de Lucas, e eu tenho dificuldade de ler a Bíblia e estudar. Mas, o Espírito Santo, ele capacita, tá? Então, começa lendo, começa anotando tudo, estudando em mais de uma versão de Bíblia, que o Senhor vai te capacitar, tá? Às vezes tem aquele mito, eu nunca fiz curso, eu não sou formada, é legal, se você puder estudar, se capacitar, é muito melhor ainda. Mas se você está começando, não tenha medo.
o Espírito Santo, ele te capacita. Se lance que o Senhor, ele vai te ajudando, mas se esforce, né? E procure se esforçar que o Senhor vai te capacitando. Tem dificuldade? Não, tia minha, eu prefiro um currículo pronto. Eu quero deixar aqui 2 ideias legais, tá? Pra vocês. Gente, eu vou ligar o meu ventilador aqui. Se fizer barulho, vocês me avisam. Eu vou deixar 2 ideias legais aqui, que inclusive eu tô utilizando para montar a nossa célula Kids, que logo eu vou estar anunciando. Não vejo a hora, tô aqui, coração batendo forte, porque foram meses sonhando com essa célula Kids, falando com Deus, orando, e o Senhor, assim, sabe, me cobrando muito a respeito disso, e assim, eu não vejo a hora de ver isso realizado, sabe, porque quem tem chamada com criança, quem tem essa chamada desde o ventre materno, como eu tenho, como eu sei que mais alguém aqui também tem, sabe como a cobrança é forte dentro da gente, como o Espírito Santo cobra. Eu tive um sonho, inclusive durante a campanha eleitoral, o Senhor me deu um sonho tremendo, fortíssimo a respeito das crianças, e eu via claramente a bandeira do estado de São Paulo. Quem sabe mais pra frente eu faço uma live contando pra vocês, mas vamos orar por todas as crianças, mas principalmente pelas crianças do estado de São Paulo, tá? Foi muito forte o que o Senhor falou comigo, e esse foi também dos empurrões para que essa célula saísse um pouco mais rápido. Deixa eu falar aqui pra vocês que o tempo tá acabando. 27 roteirinhos para encontros com crianças e pré-adolescentes. Gente, é uma dica super legal. Então aqui tem quebra-gelo, tá? Tem dinâmica, tempo de oração, tempo de comunhão, atividade, tempo de compartilhar a palavra de Deus. Então, de repente, você não consegue montar um currículo baseado direto lendo na Bíblia. Aqui tem tudo, tá? Ele ensina como que você estuda, como que você vai aplicar, como que você vai montar. Tá vendo aqui, por exemplo, o bom perfume de Cristo, a primeira lição. E aí tem o quebra-gelo, tudo já é cronometrado. Então, 5 minutinhos pro quebra-gelo, o tempo do louvor 15 minutinhos, a da oração mais 10 minutinhos, que cada criança pode orar uma vez. A que não souber vai aprender na célula, porque isso é importante, tá? Todas essas coisas que a célula nos proporciona, muitas das vezes a escola bíblica infantil, infelizmente, não proporciona. Por quê? Porque o currículo, ele é limitado, ele é um currículo muito assim, falta embasamento, falta mais conteúdo, e ele não dá essa liberdade toda pra gente trabalhar como na célula, tá? Porque na célula você pode mexer no teu currículo, por mais que você use esse aqui, ó, tá bom? Depois eu vou postar a foto aqui na página. Me ajuda aí, já vai compartilhando essa live também, marcando as amigas. Olha só, o tempo da palavra é mais 35 minutinhos. Gente, não passa disso, tá? Às vezes até menos, pra não cansar essa criança. Depois o tempo da comunhão, 5 minutinhos. Aí o lanchinho, a brincadeira. Esse aqui, ó, da AD Santos, 27 roteirinhos para encontro com crianças e pré-adolescentes, tá? Dá pra trabalhar tranquilo nessas faixas etárias que eu falei, tá certo? Eu vou postar a foto aqui também pra vocês. E tem esse aqui também que é lindo, também da Priscila Laranjeira, os dois, que é 40 roteirinhos para encontro com crianças e pré-adolescentes. Gente, é tudo de bom, tudo de bom. Olha só que legal. Já me perguntaram isso uma vez na escola bíblica. Por que Deus fez a noite? Por que ele não fez só o dia, tia Mi? Eu prefiro só o dia, né? E aí tem, olha, gente, que legal. Umas dúvidas, assim, muito bacana. Então, que dá pra gente mexer no currículo, tá? Mexer no currículo e também agregar os tempos que nós estamos vivendo. Olha que tema interessante. Eu lembro que uma mãe comentou comigo, agora, durante as visitas que nós estávamos fazendo,
que a criança dela estava com muita dificuldade para dormir e que estava falando algumas coisas quando tentava dormir, cochilava. Olha só, o tema fé e sono. Olha isso que interessante. Gente, esses estudos aqui é maravilhoso. Bom, eu assim, né, aprendo muito porque na hora de preparar o conteúdo para as crianças a gente acaba aprendendo, né? Olha sobre finança, criança que recebe mesada. Cuide bem do que Deus te deu. Então fala da mordomia cristã na infância, né? Então fala que a palavra de Deus dura para sempre. Fala de bons exemplos. Gente, olha, vamos falar um pouquinho de bons exemplos. Você pergunta para uma criança qual já estamos finalizando, gente. Qual é a pessoa que você se inspira, né? No mundão aí eles falam assim, quem é seu ídolo? Gente, as crianças não sabem quem são os inventores, elas não sabem quem são os cientistas, nem os cientistas brasileiros, elas não têm inspiração em pessoas, em grandes escritores, em médicos, em professores. Oi, voltou? Dei uma pausa aqui, acho que voltou. Deixa eu ver se voltou. Gente, voltou? Deu uma pausa aqui pra mim. Será que voltou? Voltou? Então, falando dos exemplos, quando você pergunta para uma criança, o que você quer ser? Em quem que você se inspira? Ela quer ser youtuber. Criança de 7, 8 anos, gente, youtuber não é profissão, né? Profissão é professor, é médico, é dentista, gente, tantas outras coisas, menos youtuber, entende? Então é modinha que a cultura pop, né, que vem para detonar nossas crianças, que é embutir na cabeça das crianças. Então a célula, ela vem para desconstruir toda essa maldição de ideologia de gênero, cultura pop. Olha, tema atualíssimo, sabe? Bons exemplos, a criança saber que Deus conhece ela muito bem, que ela pode ser uma na frente dos pais, mas longe dos pais ela tem que ser a mesma, porque Deus vê tudo. Isso precisa ser ensinado para as crianças. Vivendo o amor verdadeiro. Gente, eu vi uma criança esse tempo atrás, de 11 anos, dizendo que o sonho dela é ter um amor verdadeiro. 11 anos. Eu falei, gente, que planeta que eu tô vivendo? 11 anos. Mas o amor verdadeiro que ela tava falando é um amor de um homem para uma mulher, sabe? 11 anos. Então, olha só, vivendo o amor verdadeiro. Gente, tudo baseado na idade deles. Outro tema que é top demais, seja você mesmo. Crianças querendo ser tudo, menos elas mesmas. Não aceita o corpo que tem, não aceita o cabelo que tem, não aceita o pai que tem, não aceita a mãe que tem, não aceita a vida que ela tem, a casa que ela tem, não aceita a voz que ela tem, não gosta de falar porque não gosta da voz, não gosta de pôr isso porque não quer mostrar isso, sabe? Então a célula, eu creio que célula nesse tempo, ela vem para desconstruir tudo isso que essa cultura maldita pop vem para destruir na mente das nossas crianças, tá? Então assim, vamos ficar de olho no olho dos nossos filhos, tá? Eu li isso no livro do pastor Alan Ruas e eu nunca mais esqueci. Para ficar gravado na mente, no coração da nossa alma. Vamos ficar de olho no olho dos nossos filhos. E se tiver alguém aí com desejo de abrir a sua casa como anfitriã, para que uma Células Kids nasça na sua casa, olha, você vai ser muito abençoado, pode ter certeza. E se você tiver o desejo de aplicar, aplique mesmo, sabe? Não fique esperando o que vai acontecer, não. Já faz que nem eu, a gente tá aqui, ó, já montando, projetando, já vamos lançar logo essa célula aqui, se Deus quiser,
em breve aí, né? Lembrando que não precisa ser um grande número, um mínimo de 3 crianças já dá para você fazer, tá bom? Gente, eu espero que tenha ajudado essa dica aqui da célula. Sempre eu vou estar postando algum banner aqui com alguma diquinha de célula para vocês também aí. Peço a ajuda de vocês, me ajuda a compartilhar para que tenha mais visualizações, para que mais pessoas interajam conosco nas próximas lives que vai ter. Curte também a live, curte o nosso canal aqui, marca as amigas de ministério, os pais que você conhece, que precisam ouvir essa live, tá bom? E ó, se precisar falar com a gente, é só, eu vou pedir pro meu esposo, Darley, colocar o número do WhatsApp dele aí. É só mandar um WhatsApp pra gente que a gente responde. Às vezes demora porque é muita mensagem, mas a gente responde com carinho, tá bom? Beijos da Mi no tum-tum de vocês. Eu vou ficando por aqui e amei bater esse papo com vocês aqui. E bora lá aplicar Célula Kids aí na sua cidade, na sua rua, no seu bairro, na sua casa. Beijos!